Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 32, e leiamos todos dos versos 22 até o 32. Nos diz assim o texto: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Ele respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar se chamou Jacó Peniel, pois diz: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando se atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmão, vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em Tua presença, para nesta noite adorarmos a Ti, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Salvador das nossas vidas, ó Deus. Tu és o motivo, a razão pela qual nós podemos estar reunidos neste lugar, para adorar a Ti e receber do Senhor a Tua palavra para os nossos corações. Que nessa noite o Senhor nos fale profundamente, que o Senhor venha ao encontro das nossas necessidades, que o Senhor nos revele a grandeza, o esplendor, a maravilha que há na mensagem do Teu Evangelho, nas boas novas que há em Cristo, a maravilhosa graça que nos foi revelada através de Cristo. E que nós nesta noite possamos sair daqui, ó Deus, gratos em nossos corações, porque fomos alcançados por tão grandiosa graça. Assim oramos a Ti em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito e que o mesmo Espírito aplique em nossas vidas toda a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a maravilhosa graça de Deus é irresistível. Muitos de nós somos testemunhas, assim como o apóstolo Paulo, que disse: dura coisa. Assim como o Senhor disse ao apóstolo Paulo em Atos 26:14, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. É impossível resistir ao poder, à santidade e à sabedoria da graça de nosso Deus e Pai. Esta noite veremos neste texto o agir gracioso de Deus na vida de Jacó, que foi transformado de um homem autossuficiente, enganador, usurpador e independente de Deus, em um grande servo do Senhor, humilde, confiante na graça e inteiramente dependente de Deus. Veremos que Deus age em nós, santificando-nos, transformando-nos e tornando-nos humildes e dependentes da sua graça. Deus fez isso na vida de Jacó, que apesar de viver boa parte de sua vida de forma orgulhosa, confiante em sua estutícia e força, aprendeu de Deus a depender unicamente dele. Para compreendermos o texto que acabamos de ler, nós precisamos voltar, irmãos, ao capítulo 25, versículo 23 do livro de Gênesis, que nos fala a respeito do nascimento de Esaú e Jacó. O texto, que na verdade começa no versículo de número 19, nos diz: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque
de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamou Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava a mão com o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 70 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. A história de Jacó, na verdade, ela começa mesmo antes do seu nascimento, irmãos. Nós podemos perceber aqui no versículo de número 23 desse capítulo, o decreto de Deus a respeito do nascimento e da vida de Jacó. Nós sabemos que, pelas promessas de Deus na aliança com Abraão, Deus daria a Abraão uma grande descendência. E Deus deu a Abraão um filho, Isaque, e de Isaque Deus deu 2 descendências, que foi exatamente Esaú e Jacó. Mas o texto nos revela que, segundo os decretos de Deus, a sua soberana vontade, o beneplácito da sua vontade, ele escolheu desde o ventre a Jacó, para fazer de Jacó uma grande nação, para que Jacó pudesse ser incluído dentro da linhagem da descendência do Messias. E assim se cumpriu na vida de Jacó. Um outro fato interessante nesse texto é nós percebermos e observarmos a astúcia de Jacó desde o seu nascimento, porque no versículo de número 25 nos diz que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, como quem quisesse passar à frente. Jacó, desde muito cedo, começou a revelar o seu caráter, as imperfeições do seu caráter. Jacó, como diz o Novo Testamento, havia sido amado por Deus antes mesmo de ele nascer. O apóstolo Paulo nos diz isso em Romanos. E Jacó estava dentro desse plano da linhagem do Messias, mas Jacó, como os outros patriarcas, não era um homem perfeito. Era alguém a quem Deus precisava trabalhar sobre o seu caráter. Assim como Deus lapidou a Abraão, Deus trabalhou sobre a vida de Isaque. Desta forma, ele precisava trabalhar sobre a vida, sobre o caráter de Jacó. E Jacó pôde, desde o seu nascimento, revelar os aspectos do seu caráter. Nesse texto, em que logo após a concepção de sua mãe, ele tenta segurar os pés, o calcanhar do seu irmão, Jacó já estava se revelando, mostrando o seu caráter usurpador e enganador. Jacó logo chega à fase adulta, irmãos, no versículo de número 27, onde por meio de um episódio pôde revelar as imperfeições do seu caráter usurpador. Veja o que diz o versículo de número 27 do mesmo capítulo. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele diz: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Nós podemos perceber nesse texto, irmãos, já no versículo de número 28, que nos mostra a causa de muitos conflitos enfrentados na família de Jacó. Havia uma predileção a respeito dos 2 filhos. O versículo 28 nos diz que Isaque amava mais a Esaú, enquanto que Rebeca amava mais
a Jacó. Vemos também o oportunismo desleal de Jacó e a carnalidade de seu irmão Esaú, desprezando as bênçãos divinas. Lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículos 16 a 17, o autor nos diz: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tivesse buscado. Esse episódio, irmãos, na fase adulta de Jacó, foi o episódio em que Jacó pôde revelar o seu caráter usurpador. Nós conhecemos bastante essa história, em que Esaú voltava do campo e Jacó aproveitou-se da circunstância para usurpar o direito de primogenitura que cabia a Esaú. Porque, segundo a tradição daquela época, o direito de primogenitura, o direito da bênção dada pelo pai, caberia ao primeiro filho, que neste caso era Esaú. Mas nós podemos perceber, exatamente nesse texto, que Jacó ainda não tinha aquele entendimento espiritual de que, segundo os decretos de Deus, segundo a sua promessa, ele era o filho da linhagem. Ele seria aquele pelo qual o Messias viria. Ele era o amado de Deus, o escolhido desde o ventre da sua mãe. Ele era aquele a qual o filho mais velho serviria. Ele era aquele que se tornaria uma poderosa e grande nação e que iria dar a sucessão à linhagem do Messias. A continuação da história de Jacó, irmãos, segue no capítulo 27 e 28 do livro de Gênesis. No engano a seu pai Isaque, um texto bastante conhecido, em que nós sabemos que Jacó se passou por Esaú para exatamente usurpar, enganando seu pai, se fazendo passar pelo filho mais velho, usurpar, conquistar o direito da bênção da primogenitura. E na fuga da terra da promessa, por medo de Esaú, de quem havia usurpado o direito da primogenitura. O texto nos revela que Jacó precisou fugir da terra de Canaã, porque ele temia, ele tinha medo de que seu irmão Esaú pudesse lhe tirar a vida, porque ele havia enganado seu pai e havia lhe roubado o direito da primogenitura. Mas o texto também nos diz e nos revela, lá no capítulo que nós acabamos de ler, no capítulo 25, que Esaú também fez pouca causa dessa bênção. Ele vendeu por um prato de lentilhas a grande bênção da primogenitura. E por essa razão, ele não é contado como um dos grandes heróis da fé no Novo Testamento. Os versículos 13 e 15 do livro de Gênesis, do capítulo de número 28, vejamos o capítulo 28, versículos 13 e 15, o Senhor se revela a Jacó como Deus do pacto com Abraão e lhe estende as mesmas promessas pactuais, mostrando-se assim fiel à sua aliança a despeito dos erros dos patriarcas e das circunstâncias desfavoráveis. O versículo de número 13 nos diz: perto dele estava o Senhor e lhe diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Nesse episódio da visão da escada, irmãos, nós percebemos que Deus faz as mesmas promessas do pacto que ele havia feito com Abraão. Na verdade, ao lermos os capítulos de Gênesis 12 até o capítulo de número 28, nós percebemos que a mesma aliança que o Senhor havia feito com o pai Abraão, ele firma com Isaque e desta feita com Jacó. E reiterando as promessas
do pacto que haviam sido feitas a Abraão, Isaque e desta forma a Jacó. Deus garantiu a Jacó de que ele estaria com ele, de que Jacó não precisaria temer coisa alguma, porque Deus estava com ele. Deus daria a ele uma numerosa descendência. Deus permitiria que ele saísse daquela terra para que ele pudesse ser tratado pelo Senhor, para que Deus pudesse trabalhar sobre o caráter de Jacó. Mas o mesmo Deus que permitiu em sua soberania que Jacó saísse da terra da promessa, Deus no seu tempo, ele traria Jacó de volta a esta terra. E Deus então cumpriria aquilo que ele havia prometido no pacto, na aliança. Deus daria uma grande descendência, Deus daria a sua descendência àquela terra. Deus tornaria a sua descendência abençoadora sobre toda a face da terra, sobre todas as famílias da terra. Chegamos ao momento, irmãos, crucial então da vida de Jacó, o retorno para casa, onde se encontraria com seu vergonhoso passado, de engano e de trapaças. Vejamos o capítulo que nós acabamos de ler na introdução, o capítulo de número 22, os versos 1 e 2, que reiteram a presença do Senhor com Jacó. Nos versos 1 e 2, que são exatamente o contexto imediato desse parágrafo, que nós acabamos de ler, do 22 ao 31, nos conta a história do regresso de Jacó à terra da promessa. Jacó havia passado 20 anos distante daquela terra. Por causa das suas trapaças, do seu engano, por causa do seu caráter, Jacó teve que fugir de Esaú e se abrigar na terra dos seus familiares, na terra de Harã. E ali ele teve que sofrer e padecer na mão de seu sogro, do seu tio-sogro Labão, porque Jacó teve que provar do mesmo cálice, irmãos, do engano, da mentira e da usurpação. Por 14 anos ele teve que trabalhar pelas suas duas esposas. Em diversas ocasiões Labão tentou enganar e tirar vantagem sobre Jacó. E Jacó pôde experimentar um pouco daquilo que ele havia semeado durante a sua vida de engano, de trapaças e de mentiras. Aqui nesse texto, nós percebemos no versículo de número 1 e 2, quando Jacó já está em retorno para a terra da promessa, o texto nos diz: também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Esse texto exatamente ele nos comprova que Deus estava com Jacó. Jacó não sabia o que ele poderia encontrar diante de si. Ele temia o seu retorno para a terra da promessa, porque achava ele que Esaú ainda guardava mágoas e ressentimentos no seu coração. E nesse reencontro, Jacó poderia colocar em risco a sua vida, a vida das suas esposas, dos seus filhos, da sua descendência. Jacó poderia ter colocado em risco até mesmo a promessa de Deus, de que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas Deus dá uma certeza a Jacó nesse texto, de que ele estava com Jacó. A visão dos anjos, irmãos, é uma mensagem divina para que Jacó tranquilizasse o seu coração, para que Jacó tivesse a certeza que mesmo diante daquilo que era impreciso a ele, incerto, Deus estava com ele, a proteção do Senhor estava sobre Jacó, Deus o estava orientando, Deus o estava guiando por toda aquela viagem. No versículo de número 9, os versículos, de número 13 a 21, Jacó pensa e monta uma estratégia. Nós podemos ver aqui do versículo 13 a 21, que Jacó, ao retornar, um tanto quanto que preocupado e temeroso em seu coração, Jacó monta uma estratégia. E qual foi exatamente essa estratégia? A estratégia de Jacó foi em dividir a sua família em dois grandes bandos, em dois grandes grupos, porque pensava Jacó que Esaú vinha ao seu encontro. Se Esaú estivesse com seu coração tomado de mágoa, ressentimento, de ira e tentasse contra a vida de Jacó e dos seus familiares, ele vingaria sobre determinado bando e grupo, mas o outro poderia então sobreviver. E assim Jacó fez. Jacó antes enviou uma comitiva de servos, você pode ver do versículo 13 em diante, que ele enviou uma comitiva para que recepcionasse a Esaú.
Mas a notícia trazida por essa comitiva não foi muito positiva, porque eles disseram a Jacó que Esaú estava vindo ao seu encontro e com ele 400 homens. Exatamente, eu imagino que sobre o coração de Jacó deve ter pesado uma preocupação muito maior. Um temor deve ter tomado conta do coração de Jacó e tivesse levado ele a pensar: agora não há mais solução. Agora a minha vida, por certo, chegará ao fim. Esaú vem ao meu encontro e com 400 homens, o que mais ou menos formava um pequeno exército naquela época, Jacó, irmãos. Mas Jacó, muito pelo contrário, o que ele fez? Jacó não confiou na sua força. Os irmãos ouvirem outros sermões e na leitura dos outros textos, que Jacó, além de ser uma pessoa enganadora, uma pessoa usurpadora, Jacó também não tinha apenas esses defeitos de caráter. Jacó tinha uma autossuficiência, uma confiança em si próprio. Jacó confiava na força dos seus braços, confiava na sua capacidade, na sua força, no seu poder. Em outros momentos, Jacó pôde evidenciar essa força. E Jacó talvez pudesse, nesse momento, pensar: eu darei conta de alguns desses homens, mas eu não darei conta de todos. Mas não foi isso que Jacó fez. O coração de Jacó já estava sendo trabalhado pelo Senhor, já estava sendo lapidado por Deus. Deus já estava transformando o coração de Jacó. É por essa razão que nós percebemos, irmãos, que no versículo de número 9, Jacó faz uma coisa. Jacó ora a Deus. O versículo diz: e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque: ó Senhor, que me dissestes, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Jacó então disse: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com meus filhos. E disserte: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência, como a areia do mar, para que pela multidão não se possa contar. Nós percebemos nesse texto, irmãos, uma mudança na vida de Jacó. Jacó não confiava mais agora na sua astúcia, nas suas estratégias. Jacó não confiava agora na força do seu braço, na sua força, no seu vigor físico. Jacó agora estava se revelando um grande homem espiritual. Jacó sabia qual era exatamente o caminho para que ele pudesse vencer as dificuldades da vida. O caminho não estava em sua força física, em sua capacidade intelectual, em suas estratégias, em seu jeitinho. O caminho estava exatamente em Jacó buscar a Deus em oração. Jacó pôde então revelar nesse texto que Deus estava trabalhando profundamente sobre a vida dele. Ele passou a reconhecer que a vida dele estava nas mãos do Senhor. A vida dele estava diante de Deus, o futuro dele estava diante de Deus, e de que Deus é o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que é fiel às suas promessas. Somos, por vezes, irmãos, levados a perceber a nossa incapacidade, assim como Jacó. Em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versos 8 ao 11, o apóstolo Paulo nos diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Irmãos, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, em sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Nesse texto, Paulo revela a mesma confiança que Jacó começou a conhecer e apresentar no Senhor.
a confiança de que Deus está sob o controle de todas as coisas, de que é Deus quem governa todas as coisas, de que é Deus quem determina todas as coisas, de que é Deus quem escreve a história das nossas vidas, de que nós não precisamos confiar na nossa força, na nossa capacidade, que nós não precisamos ser autossuficientes, autoconfiantes em nós mesmos, de que a caminhada com Deus, irmãos, é uma caminhada de inteira dependência e confiança no Senhor. Nosso orgulho, por vezes, é jogado no chão, e é nessa hora que nós podemos, como Jacó, irmãos, correr para os braços do Senhor e, como Jacó, dirigirmos a nossa humilde petição e oração ao nosso Deus. Contudo, irmãos, o evento mais importante na vida de Jacó estava por chegar. Jacó passaria por uma experiência espiritual que transformaria radicalmente de Jacó em Israel. Nós podemos perceber aqui, a partir do versículo de número 22, o texto que nós acabamos de ler, a batalha de Jacó com aquele personagem, que até então se mostrou obscuro a Jacó. No primeiro momento, talvez Jacó estivesse pensando, bom, é um dos enviados de Esaú. Talvez fosse um daqueles 400 homens que estavam vindo em direção a Jacó para, quem sabe, cobrar a mentira, o engano, a trapaça e a usurpação que Jacó havia feito a Esaú no passado. E Jacó, o texto nos diz que fez atravessar a sua família, os seus rebanhos, suas ovelhas, pelo vale de Jaboque, e ficou em determinado momento sozinho. E naquele momento, um homem se apresentou a Jacó e começou a travar uma batalha, uma luta com aquele patriarca. E o texto nos diz que a luta foi intensa. A luta foi intensa. Por qual razão? Porque o Jacó era um homem dotado de grande força física. E imaginemos nós, mas como? Mesmo um homem dotado de grande força física poderia resistir à força de um anjo? A Bíblia nos mostra que os seres angelicais são seres dotados de grande poder e de grande força também. E como que Jacó poderia resistir e lutar com esse personagem? Nós entendemos que Deus foi misericordioso aqui com Jacó, e que essa luta travada entre ele e Jacó, na verdade, representava uma outra coisa. Não era apenas uma luta física, mas sim uma luta espiritual, da qual Jacó venceria confiante somente em Deus. E nós podemos ler nesse texto que no decorrer da luta, o anjo se revelou a Jacó, dizendo a Jacó quem ele era, porque Jacó havia perguntado, mas o anjo de imediato não responde, apenas o abençoa, lá no versículo de número 29. Antes disso, o anjo pergunta a Jacó quem ele era, e ele responde dizendo que era Jacó. Por qual razão essa pergunta? O anjo, sendo o anjo do Senhor, não saberia, irmãos, quem era aquele homem? Por certo, ele saberia quem era Jacó, mas ele queria ouvir da própria boca de Jacó quem ele era, para que Jacó pudesse revelar o seu passado. Jacó significa aquele que usurpa, significa enganador, e revelando o seu nome ao anjo, ele estava revelando o seu passado, estava revelando o seu passado de engano, de mentira, de autoconfiança e de autossuficiência. Mas de pronto o anjo então diz a ele que o seu nome não se chamaria mais Jacó, mas o seu nome a partir daquele momento se chamaria Israel, que significa aquele que prevalece com Deus. E Jacó pôde demonstrar por meio desses fatos que a sua vida estava sendo de fato transformada. O novo nome de Jacó, irmãos, representa uma mudança de suplantador e enganador para prevalecente. A transformação estava relacionada à maneira pela qual Jacó prevaleceria. Até aqui, havia suplantado as pessoas por sua astúcia e por sua força física. Esse novo nome, dado ao vitorioso, indicava o seu verdadeiro e amadurecimento de caráter espiritual. O versículo de número 25 nos diz que estava Jacó prevalecendo por sua força, mas logo o anjo tocou a sua coxa, o que nos revela que o anjo deferiu um golpe sobre Jacó, para que a soberba, a arrogância, a autoconfiança, a autossuficiência de Jacó pudesse cair por terra, irmãos. Jacó agora com a coxa
impossibilitado. Imagina os irmãos, um lutador, ele depende apenas não das forças dos seus braços, mas a força também dos seus membros inferiores. Como Jacó poderia continuar a travar a luta com aquele homem, com a sua força, com a sua coxa ferida? Isso não daria condições a Jacó a vencer aquela batalha. O que o anjo queria demonstrar, e o texto escrito quer nos mostrar, é que Jacó estava agora completamente rendido, irmãos, à graça soberana de Deus. Jacó estava rendido à maravilhosa graça, Jacó estava agora rendido ao Senhor. Ele estava reconhecendo com isso que o seu sucesso, a sua vida, a sua história, o sucesso do seu retorno à terra da promessa dependeria única e exclusivamente do Senhor, seu Deus. É por essa razão que lá no final do capítulo de número 33, nos diz o seguinte o texto. Aliás, é bom nós lermos a partir do 18, do capítulo de número 33. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. O versículo de número 20. E levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Jacó pôde, ao final, irmãos, depois dessa fase, a terceira fase da vida de Jacó, ao lermos esse texto, nós percebemos que houve 3 momentos na vida de Jacó. O primeiro momento, sobre a terra da promessa, logo após o seu nascimento, aqueles episódios que envolveram o nascimento, a usurpação sobre Saul, o engano sobre o seu pai e a fuga da terra da promessa. E depois dos 20 anos que Jacó passou em Harã, ali sofrendo, padecendo na mão do seu sogro, mas sendo muito abençoado por Deus. Nós percebemos nos textos que intercalam entre o 25 e o 33, que em muitos momentos Jacó pôde reconhecer que o que ele havia conquistado sobre aquela terra, a terra de Harã, havia sido sob a bênção de Deus, de que as ovelhas, os gados, os servos que Jacó havia conquistado, conseguido, não havia sido somente por conta dos seus esforços, da sua capacidade, não. Pelo contrário, por conta da bênção de Deus. É o que nós percebemos, por exemplo, no capítulo de número 31. Veja o capítulo 31, verso 5. Jacó diz assim: ele disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. O versículo de número 7, mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mandou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse nenhum mal. No mesmo capítulo, nos versos 41 e 42, ele diz: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudastes o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Jacó pôde ainda naquela terra estranha reconhecer a graça e a bondade de Deus sobre ele. É porque o coração de Jacó já estava em meio ao sofrimento, sendo trabalhado pelo Senhor, irmãos. Irmãos, como disse na introdução, a maravilhosa graça de Deus é irresistível. Muitos de nós somos testemunhas dela. James Packer, em seu livro Nunca Perca a Esperança, diz: essa luta mostra que Deus nos derruba antes de nos levantar. Derruba de onde? Do nosso orgulho, de nossa autossuficiência. Tinha sido assim na vida de Jacó, e agora todos os seus hábitos autossuficientes estavam sendo tirados dele. Deus faz assim conosco também, irmãos. Muitos sofrimentos que enfrentamos servem para nos quebrantar diante de Deus. Algumas marcas e cicatrizes que carregamos servem para nos lembrar de que nada somos sem a graça sustentadora de nosso Deus. Quando nos sentimos fracos,
então nos tornamos fortes. Quando derrotados, é que somos vencedores. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 ao 10, diz: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, o amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Você já se sentiu impotente diante de alguma situação? Percebeu a sua incapacidade diante de algum dilema da sua vida? Talvez esteja passando por alguma situação em que se sinta incapaz, assim como Jacó. Saiba que diante das situações assim, estamos sendo, irmãos, derrubados por Deus de nossa autoconfiança e de nossa autossuficiência, sendo humilhados para aprendermos a confiar inteiramente e unicamente, assim como Jacó, na maravilhosa e irresistível graça de Deus sobre nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe.